e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo, que eu vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar, irmãos? Soberano e eterno Deus, bondoso Deus, eterno Deus, fale aos nossos corações esta noite, ó Pai. Usa o teu servo, ó Pai, no abrir e no fechar da boca do teu servo. Que a tua palavra nesta noite, ela possa, Senhor Deus, salvar vidas aqui nesta noite. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não te conhece, que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, que seja uma noite de salvação. E se há alguém aqui nesta noite desviado, que seja uma noite do reencontro. E se há alguém aqui nesta noite também enfermos, que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, de transformação, de cura. Usa, Senhor Deus, o teu servo nesta noite. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Irmão, nesta noite queremos falar por alguns momentos sobre a porta da graça, a porta da salvação. A porta da graça ainda aberta ela está, por um pouco de tempo. Mas essa porta da salvação ela vai se fechar. A qualquer momento ela vai se fechar. Irmãos, e quando eu vejo, irmãos, o mundo em que nós vivemos, há tanta gente ainda que não tem Jesus em seus corações, há multidões que estão no vale da sombra da morte e ainda não conhecem Jesus, e ainda não fizeram encontro com o Senhor Jesus, e ainda estão no mundo de pecado, no mundo que jaz no maligno. E quando Jesus voltar, irmãos, ele vai buscar a sua igreja, a sua noiva, que estiver preparada. Porque, irmãos, quando Jesus voltar, ele vai separar o joio do trigo, a ovelha do bode, e ele vai colocar os salvos à sua direita e os não salvos à sua esquerda. E este dia, irmãos, se aproxima, e a porta da salvação, a porta da graça, ainda aberta está. É o tema da mensagem desta noite. Ainda há oportunidade para você, ainda há oportunidade para a humanidade se salvar. Não deixe para a última hora a decisão mais importante da sua vida. A decisão mais importante que o homem pode fazer é aceitar Jesus, é tomar uma decisão em deixar o mundo de pecado e se arrepender dos seus pecados e crer que só Jesus Cristo salva e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a decisão mais importante, esta é a decisão que toda a humanidade precisa de tomar essa decisão. Vivemos, irmãos, num mundo que a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Este mundo já tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E estas 8 bilhões de pessoas que há neste mundo, eu creio que mais da metade ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mais da metade da humanidade, da população mundial ainda não fez o encontro com o Senhor Jesus, ainda não recebeu Jesus em seus corações. Mas uma coisa é certa, irmãos, assim como Cristo Jesus, os profetas profetizaram que Jesus nasceria e ele nasceu. Os profetas profetizaram que Jesus viria ao mundo, ele veio ao mundo. Ele nasceu numa manjedoura e ele nasceu, ele cresceu. Aos 30 anos foi batizado pelo seu primo João Batista. Aos 33 anos ele foi morto no madeiro para salvar todo aquele que nele crê.
E assim como ele veio, irmãos, ele deixou uma promessa que ele voltará. Quando o Senhor Jesus, irmãos, ele estava, a sua ascensão, ele estava subindo para o céu. Aí os varões da Galiléia, eles estavam tristes porque aquele que curou, aquele que salvou, aquele que transformou a água em vinho, aquele que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens, eles estavam vendo Jesus subindo para o céu, a sua ascensão. E o anjo apareceu e disse para os varões da Galiléia: varões galileus, este mesmo Jesus que está subindo para o céu, ele há de voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E está perto, irmãos, esta data, este dia da volta do Senhor Jesus. Não sabemos o dia, nem a hora, nem o ano, mas está aproximando, porque os sinais estão aí. Muitos sinais estão acontecendo. A apostasia dos últimos dias, muitas pessoas estão se apostatando da fé, muitas pessoas estão abandonando a fé, muitas pessoas não estão crendo mais em Deus. Eram pessoas que estavam crendo em Deus, hoje eles não creem mais. Hoje, irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa na Europa, sobre a Europa, e há muitos países da União Europeia que era o berço do cristianismo, e muitas igrejas foram vendidas, e as igrejas hoje elas estão vazias na Europa, porque muitos apostataram da fé. E nessa noite, irmãos, queremos falar sobre a porta da graça ainda aberta está. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida hoje e agora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Ainda há oportunidade para você. Ainda há oportunidade para quem ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ainda há oportunidade para você. O primeiro tópico da mensagem dessa noite que eu quero por alguns minutos falar à igreja: ainda há oportunidade, porque ainda a porta da graça aberta está. A porta da salvação aberta está. Mateus capítulo 25, versículo 10. Está escrito, irmãos, nós acabamos de ler o texto que fala sobre as 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As 5 prudentes, irmãos, é comparada à igreja que está vigiando, à igreja que está orando, à igreja que está preparada, são as 5 prudentes. E nós temos que estar preparados, irmãos. E as 5 loucas é o mundo de pecado que ainda não está preparado. O mundo que não vai subir, o mundo que vai ficar quando Jesus voltar, é as 5 loucas. Há muitas pessoas que estão vivendo neste mundo, mas não estão preparados para a volta do Senhor Jesus. E em Mateus capítulo 25, versículo 10, está escrito assim: e tendo elas ido comprá-lo, o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha, o texto, irmãos, diz que e fechou-se a porta. As 5 virgens prudentes que estavam preparadas, elas estavam com as suas lamparinas cheias de azeite. Por volta da meia-noite veio o esposo, o noivo. E quando o noivo chegou, as 5 prudentes, elas estavam com azeite na lamparina, estavam preparadas. E quando chegou o noivo, elas entraram para as bodas. A igreja do Senhor também, ela vai entrar para as bodas. Um dia nós vamos entrar no céu, e nós vamos entrar para as bodas do Cordeiro, e ali nós vamos viver eternamente com o Senhor Deus no céu, lindo céu, o lugar que Deus preparou para a igreja, para os salvos. Amém, igrejas? Mas o texto diz, irmãos, que as 5 loucas, elas não entraram. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Fechou-se a porta.
Irmãos, a Bíblia diz assim, está escrito nas Escrituras Sagradas, que a porta que Deus fecha não se abre. A porta que Deus fecha, ela não se abre mais. Essa porta que ela se fechou, e quem entrou, entrou, quem não entrou mais, não entra mais. As 5 prudentes entraram para as bodas, as 5 loucas não entraram. Quando Jesus voltar, irmãos, quem estiver preparado vai subir, quem não estiver preparado vai ficar. É sério, irmãos, é sério. Quem não estiver preparado irá ficar. Deus não terá ninguém por inocente quando Ele voltar. Quando Ele voltar, irmãos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todos vão dizer que Ele é o Senhor. E quando Ele voltar, irmãos, Ele vai separar o joio do trigo, o bode da ovelha. Os salvos vão estar à direita, os não salvos à esquerda. E muitos naquele grandioso dia, irmãos, vão dizer para o Senhor: Senhor, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônio, em Teu nome eu falei novas línguas, em Teu nome eu profetizei. O Senhor vai dizer: eu não vos conheço. A vida cristã tem que ser levada a sério. Enquanto vivermos aqui, nós temos que trabalhar pelo tesouro que está lá no céu. O tesouro é Jesus, nós temos que trabalhar enquanto vivermos aqui. Guarda a tua coroa, meu irmão. Guarda a tua coroa, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Cuidado, meu irmão. A porta ela vai se fechar. Ainda ela está aberta. Quando a porta se fechar, irmãos, muitos vão fazer como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, irmãos, Noé, ele levou 120 anos para construir a arca. Depois que ele terminou, ele construiu, entrou ele e a sua família, 8 almas se salvou. E entrou todos os animais, né, macho e fêmea, né, um casal de cada animal entrou na arca. E depois, né, foi Deus que fechou a porta da arca. O anjo do Senhor fechou a porta da arca. E a porta que Deus fecha, ela não se abre. E depois que a porta se fechou, choveu 40 dias e 40 noites. E a arca de Noé começou a submergir, a navegar. E muitos ali, irmãos, quando a arca começou a submergir e chovendo, e a água aumentando, eles morrendo, eles bateram na porta da arca. Noé, Noé, abre a porta da arca. E já era tarde demais. Porque a porta que Deus fecha, ela não se abre. Já era tarde demais. Deus deu 120 anos para aquela geração se arrepender e se converter. E eles não se arrependeram. Deus está dando, irmãos, 6.024 anos já, o mundo já existe para essa humanidade se arrepender. 4.000 anos antes de Cristo e 2.024 anos depois de Cristo. 6.024 anos o evangelho tem sido pregado pelos profetas maiores, profetas menores. Os discípulos pregaram o evangelho depois de Cristo. Os profetas maiores, os menores pregaram antes de Cristo. E a humanidade continua com o coração endurecido. O apóstolo Paulo pregou o evangelho lá na Europa e muitos europeus se converteram, o berço do cristianismo. Hoje a Europa está com o coração endurecido, são poucas igrejas, e as poucas igrejas que tem, elas têm poucos membros. As pessoas estão se apostatando da fé, não querem ouvir falar de Deus, não querem Deus. Querem a cura, mas não querem compromisso com o dono da cura. Querem ser curadas, mas não querem servir a Deus em espírito e em verdade. Irmão, fechou a porta. E quando a porta se fechar, irmãos, muitos vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. Quando Jesus voltar e buscar a sua noiva, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nos dê uma segunda chance, eu quero ir para o céu. E Jesus voltou, a igreja subiu. E aqueles que ficaram, irmãos, ficaram aqui na terra, a Bíblia diz: estarão 2 no campo, um será deixado, outro será levado. Serão 2 no moinho, um será levado e outro deixado. Então quem ficar, irmãos, ficou.
Quem ficar, irmão, não vai subir mais. Jesus não voltará 2 vezes para buscar a sua igreja. Ele voltará uma única vez para buscar a sua noiva. E nós temos que estar preparados, porque a Bíblia toda, ela nos ensina que nós temos que estar preparados para a volta do Senhor, para quando Ele voltar, a igreja subir e encontrar com Ele nos céus. João 10, versículo 9, também fala sobre a porta do aprisco. Quem entra por essa porta, entra e acha pastagem. A porta é Jesus. Quem aceita Jesus, irmão, Jesus ele tem para nós o pão. Ele tem pão para a nossa vida, ele tem rios de águas vivas. Quem está com sede de água, ele é rios de água viva. Ele sacia a sua sede espiritual. Quem está com fome espiritual, ele sacia a sua fome espiritual. Porque em João 10, versículo 9, está escrito que quem entra por essa porta, que é Jesus, acha pastagem. Jesus ele tem o alimento é a palavra de Deus, é o alimento para você. Essa palavra é alimento para nós, ela nutre o nosso espírito, ela alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma. E ele tem alimento para nós. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele tem alimento, irmãos. E o alimento que Deus tem, o alimento que nos sustenta. Ele sustenta a nossa alma, o nosso espírito. E todos nós precisamos deste alimento que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, é pão, é água. A palavra de Deus é alimento para nós. Gênesis 7, versículo 1. Irmãos, a porta, Gênesis 7, versículo 1. Só 8 almas se salvaram. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, toda a tua família na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Somente Noé, irmãos, e a sua família se salvou, entrou na arca. Somente aquela família, porque ele, Noé, Deus viu que ele era um homem justo. Deus viu que Noé, naquela geração, ele era um homem separado, ele era um homem consagrado, ele era um homem santo de Deus. E se salvou Noé e a sua família. Irmãos, você não pode estar do lado de fora da porta. Você tem que estar dentro. Dentro, irmãos, tem pastagem para você. Dentro tem alimento para você, que é a palavra de Deus. Fora, irmãos, da porta você estará perdido, condenado eternamente a viver eternamente sem Deus. Ainda há oportunidade para você. Segundo tópico da mensagem, ainda há oportunidade porque você ainda está vivo. E a salvação é para os vivos. Sabia que há oportunidade para você? Há oportunidade. Porque você está vivo. A salvação para quem ainda está com fôlego, para quem ainda tem condições de confessar os seus pecados, arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Hebreus 9, versículo 27, está escrito que há uma só morte, depois segue-se o juízo de Deus. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vamos todos juntos? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Irmãos, a salvação para você, você que veio aqui nesta noite e ainda não aceitou Jesus, ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, a salvação para você nesta noite, porque você está respirando, você está com vida, e sendo assim, você está com vida, você tem como confessar a Deus os seus pecados, você tem como arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida nesta noite. Há oportunidade para você. O apóstolo Paulo, irmãos, pregando o evangelho lá em Filipos, e pregando o evangelho para o carcereiro de Filipos, ele disse para o carcereiro crer no Senhor Jesus
e serás salvo tu e a tua casa. E o carcereiro, ele creu, e toda a família dele, eu creio que foi salva também. Houve uma grande transformação de vidas na família do carcereiro, porque ele creu no Senhor Jesus, porque ele estava vivo. A salvação é para os vivos, irmãos. A Bíblia fala sobre rico e Lázaro. Os dois morreram. O rico, ele foi para o Hades. Lázaro, ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. E entre o rico e Lázaro tinha um grande abismo. Nem o rico poderia ir para o seio de Abraão, nem Lázaro poderia ir para o Hades. Um grande abismo. E quando o rico, ele estava no local, no lugar que é o Hades, ele disse para o pai Abraão: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. O desejo meu é voltar lá na terra e pregar para os meus 5 irmãos para ele não vir para esse local que eu estou, lugar de tormento. Aí o pai Abraão disse assim: Pai Abraão, é Deus falando. Lá tem Moisés e os profetas. Ouçam Moisés e os profetas. Irmãos, não há salvação após a morte. Nós vemos que o texto diz que quando o rico morreu, ele estava arrependido. Ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito aqui na terra. O rico, ele viveu uma vida luxuosa, uma vida de muito dinheiro, e o pobre comia das migalhas na mesa do rico. E morreu os dois, um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades. E estando os dois lá na eternidade, um estava no lugar de gozo e o outro no lugar de tormento eterno. E o rico, ele quis mudar, ele não quis que os seus 5 irmãos fossem para o mesmo lugar que ele estava. Mas o Senhor Deus, ele diz assim para você nesta noite: enquanto você tem vida, tome uma decisão. Enquanto você está com vida, arrepende dos seus pecados. Enquanto você está respirando, peça perdão a Deus pelos seus pecados, arrependa dos seus pecados e crê no Senhor Jesus e tome a decisão mais importante de sua vida, que é receber Jesus, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque depois da morte, irmão, segue-se o juízo de Deus. Depois da morte, nós vamos estar aguardando o dia do juízo final, o dia que o Senhor Jesus julgará este mundo. Deus julgará este mundo por intermédio de seu Filho Jesus, o seu único Filho. Ele vai assentar em um grande trono branco, e ele vai julgar as nações, os reinos, os povos. E naquele grandioso dia, o Senhor Jesus não vai ter ninguém por inocente, mas aqueles que aceitaram Jesus, e o seu nome foi escrito no livro da vida. Aí quando o Senhor Jesus for julgar, ele vai olhar lá e vai dizer: Emanuel, João. E na hora que ele vê esse nome no livro da vida, ele vai dizer assim: vinde a mim, bendito do meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os nomes que estiverem escritos. E não é merecimento nosso, irmão, nós somos salvos pela graça, a maravilhosa graça que nos alcançou. Jesus morreu pelos nossos pecados, e por ele morrer por nós, naquele madeiro, naquela cruz, a maravilhosa graça nos alcançou. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas quando o Senhor Jesus, ele julgar as nações, os reinos, e ele não achar o nome escrito no livro da vida, ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, a porta da graça ainda aberta está. A porta da graça ainda aberta está. E não deixe para amanhã a decisão mais importante que você pode fazer hoje aqui nesta noite. Jesus está voltando. A porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Tome a decisão. E terceiro e último tópico da mensagem desta noite: ainda há oportunidade para você, porque a trombeta ainda não tocou
e o Senhor ainda não voltou para buscar a sua igreja. Glória a Deus, irmãos. Jesus ainda não voltou. Por ele ainda não ter voltado, a trombeta ainda não ter sido tocada, há oportunidade para você nesta noite. Você pode nesta noite ainda ser salvo. A igreja ainda está na terra pregando o evangelho, então há oportunidade de salvação para você, há um plano de salvação para você nesta noite. Mateus capítulo 24, versículo 27, está escrito assim, e versículo 30, o 27 e o 30. Eu quero ler com os irmãos. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, a trombeta ainda não tocou e o Senhor ainda não voltou para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. Assim como o relâmpago sai do oriente e vai até o ocidente, assim será na volta do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem. Ele vai voltar e nós temos que estar preparados, porque os seus anjos ajuntarão os escolhidos nos 4 cantos da terra. E quando os anjos do Senhor ajuntar os escolhidos, nós, irmãos, iremos subir para encontrar com Ele nos céus. E Ele está perto à sua volta. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus voltará com poder e com grande glória. Ele voltará com um exército de anjo. Ele voltará com os anjos que estão nos céus. E quando chegar o dia, o pai vai dizer para o filho: filho, é chegado o dia, é chegada a hora. Filho, é chegado o dia de você descer entre as nuvens dos céus para encontrar com a sua noiva. Aí o Senhor Jesus, ele vai juntar os seus anjos, e todos os anjos que estiverem no céu vão descer entre as nuvens dos céus, e ele vai descer com os seus santos anjos, e a trombeta vai ser tocada, e a noiva, que é a igreja, vai subir para encontrar com o noivo entre as nuvens dos céus. E nós, irmãos, que somos a igreja do Senhor, nós vamos subir. E vamos viver por toda a eternidade com o Senhor no céu. Por toda a eternidade nós vamos estar no céu, adorando o Cordeiro de Deus. Lá não haverá doença, nem dor, nem tribulação, nem aflição. Nenhum sofrimento vai entrar no céu. A Bíblia diz que o pecado não entra no céu, mas vai entrar os santos servos de Deus. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro entrarão nos céus, e nós vamos entrar no céu e não vamos sair mais do céu. Vamos viver por toda a eternidade no céu, vamos viver para sempre no céu, adorando, exaltando, glorificando o Cordeiro de Deus, e nós vamos dizer que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vai ser bom, irmãos, vai valer a pena. Vai ser o dia mais feliz da minha vida, o dia mais feliz da igreja, quando nós encontrarmos com aquele que foi morto e reviveu, quando encontrarmos com aquele que morreu numa cruz para salvar a igreja da condenação eterna. Vai ser um dia maravilhoso quando nós encontrarmos com o Senhor no céu, lindo céu. E quando a trombeta tocar, irmãos, nós vamos ouvir o som da trombeta, os salvos. Os escolhidos de Deus vão ouvir o som da trombeta, ela vai tocar, nós vamos ouvir, aí nós vamos estar preparados, aí nós vamos subir, irmãos. Nós vamos deixar, irmãos, as nossas aqui na terra, os nossos bens, tudo que nós temos aqui na terra, nós vamos deixar, nós vamos levar apenas, irmãos, a nossa vida, a nossa alma, para viver eternamente com o Senhor no céu. E lá no céu, irmãos, vai valer a pena viver eternamente lá, gozando das delícias mil, adorando aquele que foi morto e reviveu, servindo a Ele por toda a eternidade. Vai valer a pena. Amém, igreja? Vai valer a pena. Como, irmãos, eu anseio este dia.
Como, irmãos, eu espero este dia muito ansioso, né? Há um louvor que diz: eu espero muito ansioso o meu Jesus aqui voltar. É assim o hino, né, irmão Jonas? Eu espero, eu aguardo, eu espero a volta do Senhor. É um dia, irmãos, que nós que somos igreja do Senhor, vamos encontrar com o noivo. O noivo. Nós vamos encontrar com Jesus e vamos viver por toda a eternidade com Ele. Igreja do Senhor, nós temos que estar preparados. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. Irmãos, às vezes, irmãos, nós estamos vivendo aqui neste mundo e alguém quer roubar a nossa coroa. Este alguém é o nosso adversário, este alguém é o inimigo de nossas almas. Ele quer roubar a nossa coroa, mas não deixa nada nem ninguém. Vigia, irmãos, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir, irmãos. Resistir. Quando este mundo estiver em grande tribulação, quando este mundo, irmãos, estiver sendo governado pelo anticristo, haverá uma grande tribulação. Muitos aqui, irmãos, vão receber o 666. Os não crentes, a igreja do Senhor não pode receber este número. De maneira nenhuma você não pode negar o Senhor. Não, de maneira nenhuma não nega o Senhor, meu irmão. E quando a igreja estiver, irmãos, na grande tribulação, não negue o Senhor, meu irmão. Guarda a tua coroa. Morra, mas morra pelo evangelho. Se você for perseguido, e se você for preso, meu irmão, ou se você for morto por causa do evangelho, meu irmão, morra. Morra por causa do evangelho, mas não negue Jesus. Porque aquele que negar o Senhor, aquele que recebeu o número 666, aquele que negar o Senhor, aquele que apostatar da fé, aquele que não estiver preparado, não vai subir para encontrar com o Senhor no céu, lindo céu. Igreja, prepara-te, Israel, prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Temos que estar preparados. Eu peço que toda a igreja esteja orando. Ainda há tempo para você se salvar. Ainda há tempo para a humanidade se salvar. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E fazendo assim, o seu nome será escrito no livro da vida no céu, lindo céu. Há alguém aqui nesta noite, toda a igreja está orando. Há alguém que deseja receber Jesus em seu coração? Há alguém? Alguém que deseja aceitar Jesus, receber Jesus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Eu quero orar por você nesta noite. Alguém